foguete de Alagoas. Bom, para escrever o livro, basicamente eu utilizei um livro que é fundamental na obra do Theo Brandão, que são os foguetos natalinos de Alagoas, né? Mas eu me valei de outros pesquisadores alagoanos, né? Inclusive uma coisa, porque aí envolvia um trabalho mais, que eu chamo de indisciplinado, quer dizer, acaba envolvendo todas as disciplinas, né? Eu pesquisei inclusive o Lagoas de Penagem do Otávio Brandão, quer dizer, tem uma pequena biografia no final do volume, né? Mas assim, é uma biografia bem básica mesmo, né? Mas eu acho que eu precisava ter um conhecimento mais formal sobre o que era Alagoas. Aí fui buscar o Terra de Alagoas, do Mário Marroquim, fui buscar umas coisas assim meio, né, fora do que seria meramente o folguedo, né? Porque o folguedo, o guerreiro, ele de certa forma está muito explicitado em outras matérias do próprio Theo Brandão, artigos que ele escreveu para revistas, e eu colegi um bocado. O guerreiro também, ele sofre com uma coisa que é curiosa. Ele tem alguns versos tradicionais, e alguns versos que acabaram entrando no imaginário coletivo alagoano, aquilo, menino guerreiro só de Viçosa, né? Baiano só do farol, né? O moço dinheiro só de papel, carinho só de mulher, capital só Maceió, tá? Quer dizer, alguns versos que são tradicionais do fogueiro. A matriz de Satuba eu avistei, eu já contei, no céu tem muita luz. Corre em cruz o povo do meu guerreiro, vem ver ligeiro, vem saudar o bom Jesus e tal. Esses são versos mais tradicionais. Mas a maioria dos versos do guerreiro, eles são versos feitos de improviso, feitos na hora, né? E saudando coisas curiosas, né? O Theo Brandão registra um verso que eu acho curiosíssimo, porque em um determinado momento o guerreiro fala com certo fascínio pelo balão dirigível, né? Eu acho incrível quando vejo ele passar e tal. Ora, o balão dirigível, quando passou aqui em 1930, houve uma confusão social, e o Teotônio Vilela registra isso numa crônica de uma maneira muito bonita. Ele disse que um matuto lá do engenho do pai dele, quando viu aquilo, disse: olha, doutor Teotônio, o céu foi feito para os passarinhos e para as estrelas, e para Deus. O homem que se mete a Deus ou a passarinho só traz desgraça para o mundo. Quer dizer, era a visão que ele tinha Depois você veja como isso muda na concepção. O brincante do guerreiro vê aquilo como uma coisa maravilhosa, mas o matuto, o cara que está lá na grota, ele acaba tendo um certo medo do que vai acontecer a partir dessa conquista dos céus, né? Então essa contradição era necessária que a gente passasse. É um livro feito para adolescentes, era necessário que se passasse essa contradição, toda essa leitura que se pode fazer de um único fenômeno, e foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. Li muito o Theo Brandão, né? Mas é uma leitura costumeira, não foi uma leitura ocasional para o livro, né? Acho que ele respondeu. Obrigado. Carlito, agora teremos mais uma mesa, né? Uma mesa sobre Dr. Theo. Vamos continuar no mesmo carreirão, né? Continuar no mesmo prumo. Eu já vi ali que vão compor essa mesa professor Bruno César. Professor, pode chegar para cá, antropólogo, nova geração da antropologia, da sociologia alagoana, danado, nova geração de 50 anos, mas né? A contar, se for quando parear ela com a do Carlito, a gente está novo ainda. Bruno, o Radjalma está aqui. O Radjalma não vem, né? Não é Carlito. O Ledo também, acho que não. Luiz está aqui. O Luiz eu vi, o Luiz Gutenberg.
Mestre Luiz Gutenberg, chega para cá também, que o senhor está aqui nesse negócio, Carlito botou aqui. E a Vânia Brandão é a Valder. E o Carlito vai subir aqui também, ficar como mediador aqui, Carlito. Vem para cá, chega. Tá bom? Esses dois estão excelentes. Então, esses dois já estão de bom tamanho, né? Tá bacana. Então, fiquem à vontade. Passa aqui quem começa? Paulinho, o professor Bruno, né, Luiz? Vamos passar aqui para o professor Bruno. Bom, então como o assunto é o ponto do hotel, eu vou largar outra do Antônio Aurélio, né? Outra que fala assim: me doeu-me a barriga num dia de sexta-feira, mas por trás de uma barreira, Luiz, dessas que ninguém assobe. Fiz a minha precisão, mas desgracei o botão com papel cheio de micróbio. Olha, cara. No meu 24 horas antes de findasse o dia, eu senti tanta agonia que quase era o meu fim. Não só doía e coçava, olha, uma também comichava de fazer vergonha minha. Procurei logo o doutor, o mais de algum lugar. Antes de examinar, foi dizendo assim: meu irmão, isso não é quase nada. É só a próstata inflamada, olha, mas só com operação, cara. Botei a mão na cadeira. Ai, Nossa Senhora! O que há de mim agora? O que é que eu devo fazer? Fui procurar meu compadre, escondido da comadre, modo de ela não saber. Compadre João Boticário, vem cá, quero uma explicação. Falei da operação, com vergonha, não com medo. Olha, aí ele disse: compadre, prepara os ferros, cara. Que eles metem os ferros e ainda futuca com o dedo, é? Mas eu vou dar no poceiro, compro um pedaço de fumo, cuspa em jejum, tire o sumo, com aquela nicotina, é perigoso e nojento, Antônio. Não passa um pedaço dentro, passe só a pé fina, ué. E foi o que me aconteceu. E por azar do doutor, um dia me perguntou: vamos operar a prostinha? Não, doutor, para futucar, já estou bom. Quer operar? Opera sua madrinha. Aqui vai o meu conselho. Olha, você, Antônio, tenha calma e paciência. Num caso de emergência mesmo, cuidado com os seus botões. Limpe com casca de cana, urtiga, tambiarana, vai com papel sujo? Não! Bom, gente, boa tarde. Eu estou aqui tentando me aclimatar porque eu não tenho o costume de falar nem para uma plateia tão literária e nem nesse formato aqui, né? Como eu sou professor, estou habituado a ficar escondido, protegido por uma mesa e com papéis espalhados sobre a mesa, de modo que eu me sinto quase que um programa ao vivo de televisão. É uma situação não muito assim confortável. Estou tentando me confortar. Além de ter uma bibliografia do meu lado, que também é uma coisa que causa algum pequeno alvoroço, né? A coisa que mais me chama a atenção nessa tarde aqui, além do ambiente, né, e do clima literário, né, é a própria presença de Theo Brandão, né? Foi uma escolha muito feliz e ao mesmo tempo curiosa, porque o Theo não é exatamente um homem da literatura no sentido que a gente costuma trabalhar quando se refere à literatura, né? O Theo tem uma característica que eu admiro muito. Aliás, o Theo, se tem uma pessoa que admira Theo Brandão para falar como cantor, esse cara sou eu. Eu tenho uma verdadeira admiração por Theo Brandão, pelo pesquisador Theo Brandão. E eu sou professor de antropologia da UFAL, e desde que estou na UFAL há 25 anos, e nutro essa dívida, para falar em dívida, de fazer um trabalho, uma pesquisa
mais demorada sobre a obra do Theo Brandão, né? Tenho feito leitura sobre o Theo Brandão, mas o Theo Brandão que eu tenho visto é o Theo Brandão pesquisador, o Theo Brandão metodólogo, né? O Theo Brandão por trás de um gravador, e não exatamente o Theo Brandão dialogando com a literatura, como essa mesa sugeriu, né? Isso me cria um certo incômodo, porque eu não gostaria de tecer considerações propriamente literárias sobre o Theo, né? Não me parece. O Theo, por outro lado, e nisso o Paulo Poeta tem sido muito feliz com esses versos aqui, que o Theo Brandão foi um grande pesquisador da literatura oral. Então eu vou me deter muito nesse aspecto, né? Do interesse do Theo pela literatura popular, pela literatura oral. O Theo Brandão pesquisador. Eu não vou fazer comentários sobre a escrita do Theo Brandão, que não me parece ser o caso propriamente, né? E vou ser breve, porque confesso que não sou especialista nessa relação, nem mesmo no Theo Brandão estudioso da literatura, né? Que é um aspecto da obra dele. Antes de fazer esse tipo de comentário, eu queria fazer uma introdução rápida. Theo Brandão é uma pessoa que eu não conheci, né? Eu vi, ainda vivo, mas não tive contato direto com ele, né? Eu era um frangote quando ele já era um senhor aposentado da universidade. Mas uma coisa que me chama a atenção na biografia do Theo Brandão, é que ele, ao contrário de um aspecto muito forte da cultura alagoana, que é o personalismo, né? O Theo é um sujeito muito humilde, muito discreto, um intelectual profundamente discreto, né? Um sujeito que nunca jogou paetês, plumas sobre si mesmo. E eu não sei se isso tem algum contributo nesse tom tanto discreto da pessoa dele, né? Mas eu diria que o Theo é um nome muito sólido, um personagem muito forte em Alagoas e muito solidificado. Agora, é um nome discreto, eu acho que isso faz parte um pouco da própria biografia dele mesmo, né? Ele nunca foi um sujeito de cultuar holofotes sobre si, me parece. Bom, em relação a essa ponte entre Theo Brandão e literatura, uma coisa que chama a atenção é que, bom, em primeiro lugar, para quem não está muito familiarizado, Theo Brandão é um dos maiores folcloristas do Brasil. E talvez, seguramente, né, ele está entre os maiores pesquisadores do fato folclórico, né? Por exemplo, Theo Brandão era muito mais pesquisador de campo do folclore do que Câmara Cascudo, né? Cascudo era uma biblioteca, né, de pijama, como se diz, né? Um homem de uma erudição impressionante, mas o Theo era um camarada de ir, né, à praça, né, de ir ao sítio, de ir à fonte, né? Então, nisso, ele foi um pioneiro no Brasil, um pioneiro no uso da fotografia, na gravação, numa época que não se falava de antropologia visual, mas se tinha o aparato todo tecnológico que se tem de registro hoje. O que existiu de novidade ele pegou. Ele foi muito nesse sentido, né, um sujeito de vanguarda, na pesquisa de campo, né? Agora, antes de descer mais para a literatura oral, de dizer pouca coisa sobre isso, eu queria chamar a atenção de uma curiosidade. É que na história da pesquisa folclórica brasileira, a gente consegue fazer mais ou menos, né, uma periodização onde os estudos folclóricos no Brasil, eles se iniciam muito centrados exatamente na literatura oral, né? O Silvio Romero, no século XIX. E depois as pesquisas folclóricas passam por uma fase mais predominantemente ligada à expressão musical, com Mário de Andrade, né? Também com a dança. E uma terceira etapa, que é a que vai dar o Theo Brandão uma imensa contribuição, é o período muito focado no que se chamaria de folguedos populares, que é o período que vai mais ou menos do final da década de 40, né? É o período que coincide com o chamado movimento folclórico brasileiro.
e o grosso desse período é de 1947 a 1964, o chamado movimento folclórico brasileiro. É um período muito forte da pesquisa folclórica no Brasil, e é um período que o TEL tem uma atuação muito orgânica, muito grande, né? Bom, de modo que a gente vai fazer algum comentário sobre a literatura, que é uma fase inicial das pesquisas folclóricas, mais ligada a um período até anterior ao TEL, né? E o TEL foi um sujeito que conseguiu fazer pesquisas em todas essas três grandes esferas, digamos assim, da pesquisa folclórica, né? O movimento folclórico optou pelo folguedo como sendo o cerne, né, o núcleo duro da pesquisa folclórica, porque eles acreditavam, entre outras coisas, que os folguedos sintetizariam muito a organicidade do folclore na vida social, na cultura popular, porque os folguedos são simultaneamente dança, música, canto, vestimentas, né, cores, coreografia, cenário, cultura material, expressão espiritual, né? Então os folguedos sintetizam muito, amarram, são muito polivalentes, né, como expressão da arte e da cultura popular. E o TEL foi talvez o maior, sei lá, né, mas entre os grandes, os maiores pesquisadores dos folguedos, das danças, né, das expressões coletivas, né, do folguedo popular brasileiro. Pois bem, o TEL Brandão, ele, nessa característica de humildade, ele é um camarada que, quando ele estreia em livro, ele já é um sujeito maduro, não na idade, mas na qualidade. O primeiro livro de TEL Brandão, como folclorista, propriamente, é de 1949, o livro dele, Folclore de Alagoas, que é um livro que estreia em altíssimo estilo, né? É um livro que é venerado até hoje por grandes nomes da pesquisa folclórica e da pesquisa sobre a cultura popular. Antes disso, ele já era um sujeito enfronhado na cultura popular, mas extremamente humilde no modo como ele vai construir a carreira dele, né? Para quem está habituado, TEL Brandão nasce em 1907 e ele fez parte da geração que estudou junto na Bahia com Josué de Castro, com Abelardo Duarte, com Arthur Ramos, para citar os mais famosos. Essa turma toda dividiu pensão na Bahia, e além de ter sido criado num ambiente cultural característico do folclore alagoano, que é Viçosa, né? Ser filho de uma família que criou um ambiente intelectual muito favorável, né? O TEL Brandão, ele atribui a Arthur Ramos, a convivência com Arthur Ramos, né? O empurrão que faz ele se tornar um folclorista, porque é o Arthur Ramos, que era um sujeito muito precoce, e encoraja ele a escrever, né, o conhecimento que ele via despontar, né, naquele garoto, né. O TEL Brandão entra na Faculdade de Medicina da Bahia com 17 anos de idade, em 1923, e se forma, né, se transfere para o Rio de Janeiro, do mesmo modo que fazem todos eles, quase todos eles, né? Arthur Ramos, né, à frente. E no Rio de Janeiro ele termina tanto o curso de medicina quanto o curso de farmácia. E ainda no período que ele está na Bahia, né, ele com 17 anos, ele começa a namorar com a sua futura esposa, que tinha apenas 11 anos de idade. E que depois é interna, né, é colocada no colégio interno no Recife. E esse amor foi tão grande que ele se mudou para Recife, né? Ele dá um jeito, as pessoas na biografia dele, há elementos que falam que ele enrolou o pai dele, né, com a conversa de que tinha um emprego, mas na verdade ele monta um consultório no Recife para ficar perto da namorada, né? E nesse ambiente do Recife, ele também começa a ter uma vida intelectual com autores pernambucanos, né? Ele conhece escritores, ele conhece um grupo de intelectuais, ele começa a escrever, tanto nos jornais de Recife, quanto nos jornais daqui,
quanto nos jornais de Viçosa e do Rio de Janeiro. Então, discretamente, ele começa a criar uma teia, e o início da vida intelectual dele, com pequenas crônicas em jornais, como Carlito, né? Começou, então, a ter esse tipo de penetração e a receber muitos elogios. O livro dele de 49 tem vários artigos que foram antes artigos de jornais, né? Mas ele nunca teve pressa com isso. Ele começa a vida dele de médico, casa com Dona Hélide, monta consultório em Maceió, né? E começa a trabalhar. Os primeiros escritos dele são escritos de médicos, né? Vai escrever sobre puericultura, né? Medicina, educação, vai ter funções na máquina do Estado, aqui, né? Ligada ao ensino, e vai publicar um relatório também sobre isso. Somente no final da década de 30, a vida dele começa de fato a se definir em termos de temática intelectual para a cultura popular. Ele se torna membro do Instituto Histórico, em 39, e a parceria dele com Arthur Ramos, com Aurélio Buarque de Holanda, né, com outros intelectuais, vai estimulá-lo a escrever. E aí ele lança, em 49, ele lança um livro, e entre outros temas, como medicina popular, né, cavalhada, pastoril, coisas desse tipo, esse livro vai trazer algum material sobre contos populares, sobre adivinhas, né, sobre poesia popular, que é o embrião do segundo livro dele, né, que é um livro sobre trovas populares de Alagoas, que é um livro que, coincidentemente, ele dedica aos amigos dele, entre os quais o Ledo Ivo. Esse livro é dedicado a Ledo Ivo, a Mauro Mota, né, ao grupo de intelectuais da geração dele, né, que eram também amigos. E nesse livro, o Theo vai escrever, né, sobre as quadras, né, como uma característica da literatura oral alagoana, né, a quadra como um tipo de verso, e ele já localiza como em decadência, né, e vai, como o Maurício falou aqui, né, ele vai começar a desenvolver um sistema classificatório, tipológico para a poesia oral, né, para a literatura oral, que é extremamente original. É uma contribuição teórica muito grande que ele dá, e metodológica, né. O Theo era um sujeito muito discreto, mas extremamente eficaz, né. Ele vai dialogar com os grandes teóricos do folclore, né, e vai construir uma carreira muito sólida, ao mesmo tempo também muito discreta, né. Eu tinha feito, não, isso aqui não é para ler, né? Isso aqui é uma muleta, né, como a gente chama, de informações. Eu deixei de lado por não ter exatamente uma mesa, e também pela dificuldade da gente de falar sem olhar para as pessoas, né? O Theo Brandão, uma das grandes características dele como pesquisador, que faz dele não só um folclorista, mas um antropólogo propriamente, né, é que o Arthur Ramos era um sujeito muito avant la lettre, né? O Arthur Ramos criou no final da década de 40, ele criou uma sociedade de antropologia e de etnologia, né? E os correspondentes em Alagoas vão ser o próprio Theo e o Major Bonifácio. Major Bonifácio, já velhinho, aposentado, vem morar em Marechal Deodoro e vai ficar daqui de Marechal mandando material para o Arthur Ramos. Material que ele encontra nos arquivos aqui de Marechal, em péssimas condições, e vai enviar isso daí. E esse estímulo do Arthur Ramos para o Theo vai funcionar como um elemento que vai dar a ele força para, além de praticar a medicina que ele faz, ele se tornar um cara metodologicamente rigoroso. Então, o Theo é um sujeito que o que ele estudou, seja os fogueiros, seja a literatura, ele classificou, ele comparou, né? Ele usou uma metodologia absolutamente antropológica, né? E como ele trabalhava? O Theo era médico de crianças, de recém-nascidos e de mulheres grávidas, né? Então,
O ambiente da pesquisa do TEL foi inicialmente um consultório médico. E também a família do TEL foi uma grande fonte, né, de informações. Quando ele começou, por exemplo, a colecionar trovas populares, ele se vale muito das tias, da mãe, né? Ele usa as sobrinhas e as irmãs e as filhas, melhor dizendo, quando ele já tem filhas, ele as usa inclusive para colher informações. Nas férias, quando vão para Viçosa, né, ele instrui, ele orienta as sobrinhas e as filhas, né, a pegarem informações, né, a juntarem informações sobre poesia popular, sobre contos, sobre trovas, sobre quadros, sobre tudo que ele pôde. E foi desse jeito que ele construiu um acervo monumental sobre as trovas populares de Alagoas, né? As quadras, né? A quadra padrão, né, que ele chamava de 7 pés métricos, e também o tipo que ele denominava exclusivo, muito forte em Alagoas, que eram as quadras de reizado e de coco, que era estrofe de 5 pés métricos, né? Ele chamava de redondilha menor. E os veículos dessas trovas eram geralmente as rodas infantis, né? Pronto, chegou a outra parte da bibliografia. Bom, esse livro Trovas Populares foi dedicado, inclusive, a esse jovem senhor. Não foi isso? Trovas Populares. Foi. Ele dedicou ao senhor esse livro. A Mauro Mota, ao senhor e a outros. Então, nesse estudo sobre trovas populares, o TEL exerceu pela primeira vez com uma força avassaladora o método comparativo. Isso que o Maurício tinha falado aqui é verdade, em relação à erudição do TEL, né? Com a pesquisa sobre literatura popular que ele fez, né? E descobriu, né, e ajudou a solidificar nomes como Manuel Neném, por exemplo, né? E outros grandes trovadores, cantadores, né, da cantoria de viola aqui de Alagoas, né? Ele pegou o estudo das emboladas e deu uma qualidade teórica e metodológica ao estudo delas que é ainda hoje, né, incomparável. Sem contar, para encerrar, porque eu não vou me alongar muito, que o TEL teve um papel institucional muito grande, né? Por exemplo, em 1952, 49 ele lança o primeiro livro dele de folclore propriamente, né? Que é Folclore das Alagoas. Em 52 ele lança o livro dele sobre trovas populares de Alagoas, que é o ano, Armando de Mello está no governo, é o ano que ocorre em Maceió a 4ª semana do folclore brasileiro, e traz para cá absolutamente todos os grandes folcloristas. Vem daí, dessa semana, né, a articulação que o TEL fez foi tão pesada, ele conseguiu impressionar tanto esses caras, que há um depoimento do Câmara Cascudo sobre o que ele fez em termos de cultura popular em Alagoas, que é o que faz a nossa fama até hoje. Essa história que a gente gosta de contar, que Alagoas tem a maior variedade de folguedos do Brasil inteiro, surgiu no depoimento que o Câmara Cascudo dá. O Câmara Cascudo disse que jamais na vida dele, em toda a existência, ele tinha visto uma cultura popular tão forte, tão impressionante, tão bela como ele viu, né? Tão variada. Porque o TEL conseguiu fazer esses caras passearem em Rio Largo, passearem em litoral alagoano, conhecer tudo que você possa imaginar aqui em Maceió em termos de variedade, de apresentação de coveiro, de fogueiros, de poesia popular, de cantoria, de artesanato, de tudo, né? E ele criou um atrativo muito grande sobre Alagoas como um grande celeiro de cultura popular, né? E diga-se de passagem, isso tem muito a ver com a nossa ruralidade, né? Nos anos 50, Alagoas estava acima da média nacional em termos de urbanização, no sentido negativo da palavra, né? Ou seja, nós éramos a população mais rural do Brasil.
a concentração desse contingente na zona da mata é que deu e é que dá, né, esse qualificativo dessa variedade inteira da cultura popular folclórica. Né? A gente fala muito de Viçosa, por exemplo, mas Viçosa, não é que Viçosa tivesse tanto folguedo, tanto folclore, que tinha. Né? É que talvez tivesse em Viçosa um tipo de proprietário rural diferenciado, né? Mais atento a isso. Né? O Theo conseguiu fazer, nesse livro dele sobre trovas populares, ele juntou mais de 1.400 quadras dessas trovas. Dessas, umas 900 colhidas por ele, pelas filhas, pelas sobrinhas, o vida da mãe, o vida das tias, na própria Viçosa. Uma outra parte veio de Silvio Romero, de Moreno Brandão, do Baixo São Francisco, da região de Penedo, Pão de Açúcar, né? E algumas de Maceió. E o plano dele era que isso fosse estendido para Alagoas inteira, que se pudesse fazer essa pesquisa mais vasta. Né? Ele estava convencido de que não era unicamente uma qualidade de Viçosa. Né? Aqui em Viçosa tinha um grupo muito pesado. Né? Basta vocês pensarem nele, no primo dele, Zé Luiz, né? Vilela, né? Zé Pimentel, o tio dele, Alfredo Brandão, né? Otávio Brandão, que também juntou muitas trovas, passou para ele entre 1910 e 1920, na meninice dele ainda, né? Porque o Otávio era um precoce. Né? De modo que uma tia dele, a tia Augusta, que era uma fonte também muito grande dessas quadrinhas antigas, né? Que ele pegou, que a metodologia do Theo era uma metodologia que passava pelo consultório de médico, passava pelas viagens de férias da família, e ele profissionalizou isso. Né? Ao viver no Rio de Janeiro, no Recife, conviver com Gilberto Freire, conviver com Arthur Ramos, né? Ele teve as condições, e o grupo carioca, né? De alagoanos, né? Ele teve um ambiente muito suscetível a dar vazão para isso, né? E uma paixão enorme para desenvolver esse interesse, não apenas pela literatura. Né? Eu encerraria, para não me estender mais, dizendo isso, que a literatura oral foi uma parte muito expressiva da obra dele de início, e quando o Theo se aposenta, em 1974 para 75, da UFAL, é que ele vai olhar o material que ele tem, o imenso material que ele tem. O livro que o Maurício falou, os 6 contos populares do Brasil, e não do Nordeste, do Brasil, é um livro póstumo, né? É um livro que sai em 1982, é o livro que espelha uma pequeníssima parte desse material que ele estava sistematizando, né? E que a idade e a doença não permitiu. De modo que eu acredito que existe muito a ser feito em termos da relação do Theo com a literatura, com essa literatura popular, com a literatura oral. Nós estamos apenas começando a vislumbrar esse trabalho de pesquisa dele. Bom, eu não vou me estender, eu teria muita informação para dar, mas eu acho que não é o caso. O caso aqui é a gente começar a amolecer a memória para essas questões. Né? Muito obrigado. Vamos pegar na sequência já, para mim. Você fica no final, pega agora. Pega o bastão agora. Tem bastante, né? Nossa, tem, né? Então, ajeitar um pouquinho. Agora sim. Mais perto. Mas eu tenho minhas amizades, né? Eu devo lembrar que uma amizade realmente começou na infância. Eu nasci, né, na rua, da Rua das Verturas, depois passei a Rua do e depois frente da Fernanda Henrique, né? E junto à minha casa havia o palacete do Dr. Manuel Brandão, né? Muros separados. Eu me lembro que eu era menino,
no muro, às vezes, quando eu conversava com duas crianças. Uma era o Léo Brandão e o outro era o irmão dele, Werner Brandão, né? Tinha também outra, eu lembro que eu fui uma vez a Laceiro, com o Léo Brandão, uma casa muito bonita, né? Que pertencia àquela aristocracia rural de Alagoas. E houve relações de família. De tal modo, o doutor Manuel Brandão tinha uma farmácia aqui na Rua do Comércio, mais ou menos perto do relógio oficial, né? Tinha até a farmácia, tinha C. Brandão. Eu não entendia porque ele, que era um médico famoso, não colocava o nome dele na placa. Depois explicaram que C era Carolina Brandão, que era o nome da mulher dele, e ele, como médico, não podia ser dono de farmácia, embora ele fosse farmácia. Mas, né, toda a nossa família, né, consultava com o doutor Brandão. O doutor Brandão, aliás, eu me lembro dele, especialmente passando pela Avenida Fernando de Lima, num carro aberto. Era o tempo dos Ford Bigode, e ele, um dos poucos alagoanos que tinha um carro naquela época. Né? Havia uns 5 ou 6, havia até um famoso Ferrari, né? Não sei se chegou a Alagoas, que guarda esse nome de Gaspar Ferrari, que importou um carro da Suécia, etc. Fazia muito sucesso com as moças, etc. E se casou para poder ser italiano. Mas no seu tempo não era também. Então, eu geralmente, meu pai levava toda a família para o consultório do Brandão, porque era um consultório que ele tinha junto a farmácia, no mesmo estabelecimento, e eu me lembro que nos exames eles tinham sempre um dedo no meu olho e me mandavam tirar a língua. Eram os dois rituais, né, para saber se as crianças estavam sadias. E de tal modo, ele era carinhoso com a nossa família, que uma vez meu pai levou até uma empregada, Ana, né, foi uma espécie de babá de toda a família, que veio de Santana de Ipanema, acompanhou a minha mãe, naquele sistema aqui antigo, que numa casa você tinha cozinheira, arrumadeira, moleque, recato, tinha, o que mais? Tinha lavadeira, tudo de uma qualidade, era uma família de empregados, umas 7, 8 empregadas numa casa. Né? Aquele velho sistema brasileiro, etc. Eu vivi muito, né? E essa Ana é muito curiosa, porque ela depois, quando os filhos cresceram, os meus irmãos cresceram e se dispersaram, e minha mãe ficou mais ou menos sozinha, ela passou a ser uma espécie de dama de companhia de minha mãe. De modo que almoçava e jantava as duas na mesma mesa. Né? Desapareceu, vamos dizer, a fronteira de classes, né? A separação, etc. E então, ela adoeceu já com quase 80 e tantos anos, né? E meu irmão, que era engenheiro napoleão, nos levou para se tratar lá, né? Ela então morreu, e quando ela morreu, se descobriu que ela não tinha nem certidão de idade, nem certidão de nascimento tinha naquele tempo, que ainda hoje existe no Nordeste, né? Que as pessoas nascem, vivem e morrem e não se registram. Então, ela foi registrada postumamente como Ana Ivo, né? E foi sepultada no mausoléu da família, aqui no cemitério velho, você vê, Ana Ivo. Pode pensar que alguma tia minha não era, é uma antiga babá. Mas essa empregada é um negócio muito curioso, porque uma vez o papai levou para ela ser examinada pelo pai do Theo Brandão, né? Então, o pai do Brandão perguntou a ela se ela tinha evacuado. Ela não sabia o que era evacuado. Mas você tem obrado? Ela disse, não sei o que é. Então o doutor Brandão recorreu a um verbo, né, que os grandes clássicos da nossa língua, como Fernão Lopes, por exemplo, né, e Gil Vicente usam, perguntou, você tem cagado? Tem. De modo que naquele tempo a Lagoa tinha uma riqueza vocabular que perdeu com o tempo, com a televisão. Hoje você não fala mais português alagoano, você fala português, né?
português da Globo. Mas voltando ao Hotel Brandão, eu apenas lembro isso, as evocações vieram agora, de uma maneira, né, eu trabalhava naquele tempo, era rapazinho, trabalhava no Jornal de Alagoas, isso em 1942. Né? E uma vez eu fiz um pequeno sonho, naquele tempo do Major Bonifácio, né? Todo Natal agitava Maceió, com folguedos, natalino, etc. E lamentando que tivesse já em decadência, eu senti naquela época, era uma decadência, vamos dizer, das grandes tradições, né? Folclórica de Alagoas, que era o rezado, né, do Natal, os guerreiros, os fandangos, as adivinhações, todo aquele mundo infantil, né, que me povoava. Então eu fiz um pequeno soeuto, e esse soeuto suscitou o interesse do Peão Brandão, que reuniu na casa dele, ele me convidou também, chamou o Zé Maria de Mello, chamou o filho dele, que também era folclorista, o Aloysio, e um pequeno grupo. E naquela noite talvez tenha nascido o interesse, não digo o interesse do tempo que ele conhecia, mas uma espécie de estímulo. Ele sentiu que havia um ambiente, havia um horizonte, né, que ele pudesse explorar. De modo que, então, ele criou um pequeno clube, qualquer coisa assim, em 1942, né, houve realmente interesse sobre o folclore aqui em Alagoas, né, e, naturalmente, toda a obra do Peão Brandão, né, é uma obra muito rica, né? Porque ele, de todos, talvez, os seus companheiros, talvez tenha sido a grande figura alagoana em termos de contribuição ao estudo do folclore no século XX. E também a figura do Peão Brandão me leva a uma observação que nem sempre é feita. Né? Em Alagoas se fala muito de poetas, dos romancistas como Cassiano, Gutenberg, outros, né? Jorge de Lima, aí não se fala no tipo do alagoano que interroga Alagoas e ao interrogar Alagoas, interroga também o Brasil. É uma linhagem que vem do Tavares Marques, né? Depois de Augusto Brandão, né? Como o Alfredo Brandão, o Peão Brandão, o Brandão mais, o Otávio Brandão, né? E vários outros membros da família Brandão, que é uma família de intelectuais, né? Inclusive o pai do governador atual, né? aquele que na academia, né? O Antônio Brandão, né? Foi realmente intelectual, um grande homem que durante os anos finais ele interrogou o Brasil de uma maneira, por assim dizer, assombrosa, de uma maneira mesmo crítica, fervorosa, etc. E é esse Brasil, essa lagoa intelectual, essa lagoa pertence a inúmeras pessoas hoje desaparecidas. É difícil lembrar, porque isso me ocorreu agora, mas além do Tavares Marques é a figura principal. Né? É um homem que estudou o Brasil, a Amazônia, né? a organização política e administrativa do Brasil, os mares, etc. Tem uma contribuição à tributação, tem uma contribuição riquíssima, né, ao Brasil. E hoje está provado que, sem a lição do Tavares Marques, não haveria um Rui Barbosa, não haveria um Gilberto Amado, e remotamente é um Gilberto Freire. Você pode seguir na historiografia brasileira essa linha dos escritores que interrogam o Brasil, etc. E a Alagoas deu uma contribuição, alguns que foram inteiramente esquecidos, né? Como é o caso, por exemplo, do Elísio de Carvalho, que era até meio esteta, etc., mas que escreveu livros sobre esse sentido, né? O Reinaldo de Mendonça, que escreveu uma grande biografia do Sinibu, e também um livro admirável sobre o português do Brasil. O Mário Marroquim, né? Que escreveu um livro sobre a língua do Nordeste, que Gilberto Freire achava um livro magistral, realmente é, né? E vários outros. Você falar em Arthur Ramos, você falar em Dieguinho Munhoz, né? De modo que Alagoas tem essa riqueza, tem também um que era o geógrafo, que vivia tempo, não sei o nome dele.
exatamente, Fernando de Lima. Tem também o Espíndola, que ele escreveu uma geografia de Alagoas. Não sei se esse livro parece que não voltaram a ser reeditados. Vamos, assim que o Carneiro Costa, o Carneiro vai ter um livro também lá sobre Marcel, que é um livro admirável, exemplar. Tem o Moreno Brandão, né? Escreveu um ensaio admirável sobre o Barbosa. Eu quero com isso dizer que Alagoas tem esse lado, vamos dizer, intelectual, humanístico, de reflexão sobre o Brasil, que nem sempre é explorado e nem sempre é estudado. É numa linha onde se situa hoje, por exemplo, o Douglas Aprato, né? A professora Helena de Almeida, Olenda Guerra, né? E vários outros. Mas também essa, vamos dizer, pleia, antigamente, na academia, essa pleia de alagoanos, né? Iniciaria uma questão, na verdade, né? Mostrando que, ao contrário do que se diz, Alagoas é um dos estados mais preocupados com o Brasil. E essa preocupação se reflete em toda a obra do Teobrandão, né? Que foi, quer dizer, em primeiro lugar, ele tinha toda aquela vivência de infância, né? Ele nasceu no país do folclore, então, ele nasceu como acabou de acentuar, né, no mundo da ruralidade, no mundo da voz coletiva, no mundo do arcaico do presente, né? De modo que ele recolheu tudo isso, as canções, as imaginações, as assombrações, né? Os enigmas, os poemas, tudo que você pode imaginar, tudo que você faz no teatro, né? Tudo que você pode imaginar está na obra do Teobrandão. De modo que, com alegria que eu vejo que, quer dizer, que agora, né, neste festival, ele seja relembrado. Né? E também nós podemos dizer que a obra dele hoje é uma obra dispensável, uma obra do Fernando, do Câmara Castudo, né, do Silvio Romero e de vários outros. E essa obra reflete exatamente a riqueza de Alagoas. Explica, de certo modo, né, que Alagoas produziu o Jorge Lima, né, produziu o Graciliano Ramos, né, que muita gente pensa que o Graciliano é muito divorciado, vamos dizer, do folclore, mas não é. A língua dele, né, é uma língua muito coletiva, né, é uma língua, especialmente do São Bernardo e do Vidas Secas, né, é uma língua arcaica, né, não é uma língua pessoal, é uma língua do povo, né, é uma língua. É aquele português escorrido, mas é um português herdado pelo povo. Né? De modo que todas essas coisas, então, né, me alegram e me fazem cada vez mais me orgulhar de ser um alagoano. Muito obrigado. Bom, eu estou aqui porque eu não sou escritor, não sou antropólogo, eu sou um jornalista apenas. Não, mas sou escritor. Como é que tem Ele comentou a Alagoas de maneira até um pouco cruel. Eu sou um cara bissexto, eu sou como escritor bissexto, mas eu tenho uma relação com o caminho e estou para participar desse festival e me incluiu na mesa do hotel, uma coincidência muito grande. Por favor, fale próximo ao microfone. Aconteceu uma coincidência extremamente interessante para mim. É que, alguns anos atrás, eu tive que tomar uma decisão firme sobre se seria jornalista, escritor, ou porque escritor somente como o nosso querido Pedro Ivo, que é um escritor profissional, é alguém que desde menino já se revelou uma vocação e a perseguiu de forma absoluta até se transformar num dos grandes poetas brasileiros de todos os tempos, geração de 45, e um escritor primoroso, né? É um dos nomes, é um dos personagens dos nossos acadêmicos, é talvez um dos mais autênticos, dos mais complexos. Então, eu não tive essa sorte, mas eu tive um momento em que eu podia ter decidido ser escritor.
assim como não fui professor, não sou acadêmico, não tenho nenhuma indústria acadêmica. Mas sou acadêmico no sentido universitário. Bom, então eu, nesse momento, eu tive que decidir se eu seria um escritor, dedicaria a letras, ou se eu continuaria jornalista, porque o meu instinto é jornalista. Exatamente no momento em que a fotógrafa Maureen Pissá, que fez umas fotos, um documentário muito rico sobre nossos foguetes, ela ganhou uma bolsa da Guggenheim. E os bolsistas da Guggenheim, ao concluírem a sua bolsa, eles podiam indicar 2 pessoas para a Guggenheim selecionar. E ela me indicou, porque nós tínhamos conversado sobre os foguetes populares, os altos dos foguetes populares a partir do Hotel Brandão. E eu fiz uma aplicação para a Guggenheim, que foi aprovado, mas na hora da onça BBA eu caí fora, porque eu queria continuar, eu devia continuar jornalista, e as coisas não davam para conciliar. Tratava-se de uma pesquisa sobre a estrutura do Alto Popular nordestino, do Alto Popular de Alagoas. Eu tinha, aos 15 anos, transformado numa espécie de sacristão do hotel. Ele me levou para acompanhei essa semana de folclore que ele fez aqui, eu acompanhei todos. Na verdade, mais do que viajar, foram em Maceió as exibições. Impressionante, impressionante. Todos os folguedos, no Teatro Deodoro, na entrada do teatro, da Portuguesa, que ficava ali perto, né? Os dois exibiam pouco. A Chegança, uma barca lá em Jaraguá, uma coisa formidável. Bom, e eu acompanhei tudo e fiquei impressionado, porque as pessoas falavam muito da Chegança, do fandango, do reisado, mas não sabiam a história eles, na verdade, eles decifravam, eles realizavam todo um ciclo narrativo, né? Era um espetáculo teatral de fato, completo, com começo, meio e fim, etc. E eu me interessei muito um dia, dizendo isso, que eu tinha ficado impressionado, porque eu contei a história do fandango, que eu assisti, ninguém assistiu inteiro, todo mundo assistiu a jornada e ia embora, e eu assisti todo, e contei a história, todo o Theo ouviu, com muita humildade, e impressionado, porque era a primeira vez que ele ouvia alguém, não iniciado como ele, que fazia uma descrição linear do conto do fandango, da história do fandango. Então ele me explicou que os foguetos, na verdade, replicavam os autos medievais, os autos não só medievais, não é? Os autos, principalmente os autos renascentistas portugueses, no começo do século XV, que é o século do Gil Vicente. E começou a demonstrar a estrutura teatral do Gil Vicente. Eu me interessei muito curioso e me apliquei. Ele me deu muitos livros, etc. E eu comecei a trabalhar a possibilidade de uso, que é o grande problema da pesquisa folclórica, e o nosso professor deve conhecer bem isso, o antropólogo, que é a pouca utilidade que se dá ao conhecimento antropológico. O conhecimento antropológico termina sendo uma preciosidade para os seus cultores, e não uma fonte de inspiração para que a sociedade se conheça e se promova. Então, no terreno artístico, isso é impressionante. Tanto que as poucas pessoas que fizeram isso, no caso, que é o Ariano Suassuna, foi enorme sucesso, em todos os aspectos, porque, na verdade, ele se apossou ele não copiou, ele não copia, ele utiliza uma estrutura dramática, poética, que permite que ele intervenha onde ele quer que ele vá. Né? Quer dizer, ele pode pegar uma tragédia, uma comédia de Plauto, uma coisa romana ou grega, e pode transformar isso numa história nordestina, coloquial, né? Como o Alto da Compadecida. Então, ele usa, na verdade, estruturas tipicamente do alto tradicional, do alto medieval, o alto renascentista, e depois dar os altos sacramentais espanhóis de Caldeirão de la Barca. E o Dr. Theo
conhecia, graças a essas atividades dele, de folclore, essas relações com os folcloristas do mundo inteiro, porque é o seguinte, a gente está mal acostumado com o Silvio Romero, né? que é uma informação, o folclore de mero registro, né? E não de análise profunda do significado da técnica desenvolvida acidentalmente pelas pessoas do povo. Como se chegou lá? E graças a ele eu comecei a trabalhar, quando tinha 16 anos, num momento precoce, e até certo ponto foi um tempo, eu digo, perdido no sentido de não ter aproveitado como devia na minha vida. Eu dominei. Eu ingressei no Ministério Vicentino. E de tal forma que há 15 dias atrás, eu estava em Lisboa e no Teatro da Maria I eles fizeram um grande espetáculo sobre Gil Vicente. É uma espécie de colagem dos vários altos, desde o alto do Velho da Horta até a fase de Pereira, e em que eles contam que parece uma história simples, uma história direta, mas na verdade é uma montagem de várias peças, com vários personagens. O diretor que tinha me convidado me pediu para conversar com o elenco depois do espetáculo. E ele sabia já dessa história da minha relação com o Theo Brandão. E eu fui, eu não estava realmente preparado para conversar com os atores que tinham trabalhado um ano inteiro esse espetáculo, era extraordinário, 8 atores da melhor qualidade, o diretor Horta, o diretor Otávio. E então eu tentei explicar para ele a possibilidade de se utilizar o método vicentino, a intervenção, que era um processo da poesia portuguesa, em tratando de temas comuns do dia a dia. E foi aí que eu me deslumbrei ao descobrir que o Dr. Theo ao fazer essa pesquisa, ele tinha chegado em profundidade, mas em profundidade no sentido lato, em relação ao teatro vicentino. Por exemplo, a técnica eu me lembro que lemos juntos o Gil Vicente e algumas coisas das falas do Fandango, que é o meu auto preferido, e que a coisa dava com um ritmo assim. Mas vale, era uma coisa formidável. A redondilha. E os versos que nós montávamos, que eu reproduzia, exatamente estrofes e versos. Era uma coisa formidável. Quer dizer, então, esse material que o Dr. Theo reuniu, se eu fosse poeta, ou se eu tivesse me dedicado à dramaturgia, realmente ele tinha me dado uma espécie de uma receita culinária. Quer dizer, os elementos essenciais, técnicos, práticos, para você elaborar ou contar uma história, em que seja qual for essa história. Quer dizer, isso me colocou diante da memória do Dr. Theo, da generosidade dele, com uma enorme preocupação sobre se esse material lá no museu está sendo processado e principalmente que se alguém for trabalhar, se alguém se interessou em trabalhar esse admirável acervo que ele deixou. Mas ele, na verdade, e graças a essa nossa convivência, eu descobri coisas interessantes, práticas, né? Talvez eu tivesse mais registrado como repórter, que é a minha vocação. Por exemplo, o laboratório de bebedouro, do Major Bonifácio, foi um laboratório espantoso. O Major Bonifácio, que tinha uma moral engraçadíssima, ele não era casado, tinha dezenas de mulheres, e morava com todas elas, e senhoras ilustres da sociedade alagoana, eram filhas e netas dele. O Major Bonifácio era um laboratório. Os foguetes do Indiano, que eu não alcancei, que você registrou na decadência, da Guarda Nacional. Ele era Magalhães da Silveira.
que diziam que Magalhães Silveira era um gênio do louco. Diziam que Magalhães Silveira era um gênio do louco. E tem um Magalhães Silveira que mora em Brasília, que é o engenheiro do Oscar Niemeyer, ex-engenheiro Oscar Niemeyer, e me pergunta sempre, eu sou gênio ou louco? Você decide. O Magalhães saía, puxava os cordões, que era da usina Campo Verde, ela desenvolveu, não sei se ela trouxe para Campo Verde, ou se já encontrou os antigos banquetes, um alto pastoril dramático, que era exatamente, não porque a gente fala do pastoril de jornada, jornadas soltas, né? Jornadas soltas, que você coloca como quiser, desde o boa noite, desde o começo do boa noite, e acaba Deus é tarde. Então você vai nessas jornadas, você conta uma história arbitrária. Mas havia um pastoril dramático, que era exatamente um alto medieval português, um alto sessentista português, extremamente objetivo, em que havia todos os elementos de moralidade, de sacralidade, de égobas. É perfeito. Quer dizer, o pastoril dramático era um verdadeiro alto, perfeito. E porque é o seguinte, o doutor Théo, na época, né, me tinha informação, quer dizer, eu inclusive com o tempo português que se iniciaram, né, por causa do alto. O alto era um ato, ou seja, era um espetáculo corrido. Mas isso era na origem do alto, né? As palavras mudam de sentido, né? Com o tempo, e o alto não é mais. Você pode fazer um alto em 5%, né? E o negócio continua. Mas, e havia coisas curiosas, por exemplo, problemas na chegança, por exemplo, tem o padre que dança chegança, e por acaso o padre é um cômico, é um cara que diz sacanagem, diz coisas impróprias, grosserias, é uma figura patética dentro da chegança. Quem já viu chegança sabe o que é. Eu venho com um curso fixo, diz as maiores presepadas, anedotas. Todo o texto dele é um texto voltado para molecagem, para anedotas. Então a cidade ri, as pessoas que assistem a chegança riem à vontade, esperam que mais. Na chegança de Bebedouro, no tempo da Bonifácio, tinha um padre da chegança, era um jeito chamado. O apelido era montado, e o dele era Padre Bolachinha. O Padre Bolachinha era o coveiro lá do cemitério de Bebedouro. Bebedouro tinha um cemitério. E todo ano saía eu me lembro, muito pequeno, não li, mas mamãe leu, nós nos divertimos muito. Todo ano saía o semeador, seguinte nota. As autoridades. Parece que estou vendo o Padre Valente escrevendo. As autoridades. Um indivíduo participando de uma festa popular, um dos bairros da cidade, veste com as sagradas roupas sacerdotais e se dispõe a dizer impropérios, fabulagens, esse negócio tudo. Pede-se a providência da autoridade. Todos os anos, invariavelmente, o Padre Bolachinha era preso por causa da história do semeador denunciado. Pois bem, eu registrei isso e o Theo riu com a fuga, né? E no outro dia ele trouxe um auto sessentista de um antecessor do Gil Vicente, onde o padre era o sujeito, o personagem que tinha licença para dizer sacanagem, para provocar a plateia, fazer miséria. E aí ele disse, agora você vai saber por que isso. Porque na corte medieval, na corte sessentista, as únicas pessoas alfabetizadas, ilustradas, eram o padre e o povo. Então, a adaptação do alto popular usava o padre para fazer o papel do ridículo, porque irritava a corte
que ele fosse o cara, quer dizer, era o bobo e o padre, então os dois se juntaram na chefia, que foi acabado no século XX em Maceió. Eu fico realmente com muita pena de que esses trabalhos, como os trabalhos desse pesquisa do Zé Luiz, por exemplo, do Troll, por exemplo, não sejam realmente trabalhadas pela poesia. Que são, por exemplo, vamos dizer, o nosso poeta Leduil, por exemplo, tradutor do Rimbaud, por exemplo, não foi intuito, o Rimbaud não produziu somente as suas alucinações, não produziu somente a poesia dele, ele favoreceu a poesia, o desenvolvimento da sua obra admirável, né? Então, e a gente pega uma tradução e através dessa tradução, no caso inspirada do Leduil, a gente fica com inveja e certamente algum poeta trabalhou e utilizou os caminhos do piano, né? Então, eu acho que a falta de trabalho, não adianta você assistir, no caso do Theo, por exemplo, você falou, eu participei, ajudei, não sei resultados, porque eu não vi o resultado final, por exemplo, na pesquisa sobre os contos, esse Gata Borraeira, todas as figuras, como é que elas se reproduziram, como é que elas se desenvolveram, nasceram. E é enorme trabalho que ele realizou fazendo isso, né? E nessa semana do folclore aqui em Maceió, teve um pesquisador paulista, Rocinho Tavares de Lima. Era uma família, toda a família, Chopé Tavares de Lima, eu conheci o Chopé, toda a família tinha nome de música. E tinha a dona Cleófila Perto de Barro, que foi a grande colaboradora do Vila Lobos, né? E a dona Cleófila, que tinha sido discípula do Mário de Andrade, né? Eu me lembro que todos eles se interessaram muito nessa pesquisa do Delta. E ele falou nisso, praticamente a mensagem que eu estou trazendo. Como é triste, a gente, uma pesquisa que vai ter tanto trabalho, não se obter utilização, mas a gente ser processado pela inteligência que precisa de informação. Então, uma dessas pessoas que estavam presentes nessa conversa, eu era de uma academista usada. Eu tinha 16, 17 anos participando dessa conversa, dando mote para que eles discutissem o negócio. Porque eu chegava, provocava, perguntava como é que ia isso. Então ele me disse, me lembrava uma coisa, por exemplo, há um alto medieval, um alto sessentista, em que havia as três sibilas e os profetas antecipando, quer dizer, prevendo o surgimento de Jesus. Quer dizer, a figura da mitologia grega associada à mitologia bíblica, né, aos personagens bíblicos. Então, isso tudo, a possibilidade de você estabelecer uma relação objetiva da criação popular, né? Isso são veios, são trilhas que realmente não se desenvolveram. Mas, para concluir, eu vou dizer que eu vou contar uma pequena história, as duas histórias bastante claras. Uma delas é que eu trouxe meus filhos uma vez a Maceió, no Natal, e procurei os autos. Nenhum. Não tinha nenhum. Não consegui nem enxergança, nem fandango. Fandango se armava a barca nas praças. Né? Eu vi fandango na Praça 3 de Maio, vi fandango na Pajuçara, vi fandango na Praça do 20, né? Na Praça da Faculdade de Medicina. Marcas, aonde? Estamos dizendo nós? Mas
O outro é o cruzador. A chegança é um cruzador. E nesse ano, nesta coisa de folclore, havia uma coisa muito engraçada. Eu fui, né? Havia uma chegança na Pajuçara ali, naquela rua que vai da Praça do Rex para o CNB. Então eu fui assistir lá e dei notícia da história. Havia entre os oficiais da chegança, havia um oficial de radar. Olha, eu tenho um oficial de radar na barra da chegança. E aí ele me explicou que é o seguinte, é que geralmente as cheganças eram pescadores na beira da praia. E os meninos eram recrutados. Quando mudaram a história para aqueles marinheiros de Recife, os meninos, a Marinha recrutava os alunos aí nessas áreas de pescadores, da prioridade. E os meninos iam. Quando eles voltavam nas férias ou voltavam depois de treinados, eles sugeriam que botasse e falavam, oficial de radar e tal. Não sei oficial de radar. Não havia aquele brigando com os mouros, né? E ao mesmo tempo o oficial de radar lá. E o sujeito que era da intendência, da intendência do fandango, da chegança, que andava, chamava-se ração. Né? O cara andava com uma cestinha cheia de manga, das frutas, por exemplo, as melhores frutas, né, da nossa gente. Então, o cara vinha com a cestinha com manga, caju, aquilo aí. E aí, quando um desses caras voltaram, nomearam o cara oficial de intendência. Sujeito com aquela coisa, oficial de intendência. Porque isso mostrava a vitalidade. Né? E quando, mas acontece que, de repente, eu não encontrei. Eu fiquei muito preocupado, liguei para o hotel. Desesperado. Eu vivo falando dos meninos, ensinando os meninos do pastoril. Eu fui pastor do pastoril. Eu fico ensinando as plantas de pastoril e chego aqui no encontro do pastoril, está tudo recepcionado e tal. Ele me contou uma coisa patética e me horrorizou. Não sei se vocês, nossos queridos conterrâneos aqui, sabem dessa coisa que durante um tempo, quando a rádio estreou a TV Jornal do Comércio de Pernambuco, que era uma coisa muito bem organizada, né? Muito rica, era uma das melhores televisões de equipamento do Brasil. No fim do ano, alguém, a Maria José Carrascosa, aquela nossa querida professora, crioula, belíssima, a Maria José Carrascosa tinha um pastoril. Eu fui do pastoril da Maria José Carrascosa. E a Maria José Carrascosa e os sujeitos vieram do pastoril e fizeram um pastoril na TV Jornal do Comércio. Foi um sucesso assombroso. Uma coisa descomunal, né? Todo mundo, a audiência máxima, todo mundo ficou azul encarnado, porque no Recife a tradição do pastoril era um pastoril profano, pastoril dos homens vestidos de mulher, né? E diziam, usavam as jornadas com coisas inconvenientes, faziam versões sacanas e tal. E aí, ele chegou o pastoril, era menininha, dançando, uma coisa bonita. E foi um enorme sucesso. Só que no outro ano, foi outro sucesso também. Só que o pastoril, como os folgueiros, são coisas monótonas no sentido. Você viu uma vez, não tem variação. Não tem variação. E aí, um negócio que vocês queriam mais, queriam inventar coisas. Não podiam inventar. E a sazonalidade da televisão, que não respeita Natal nem Carnaval, mistura, né? É oportunista, ficou com aquele negócio. O sucesso foi tão grande e a impossibilidade dos folgueiros se renovarem ou mudarem o enredo foi tão fatal que desinteressou, de uma forma geral, a sociedade o jeito cansou. O público teve aquela overdose de folgueiros e cansou. Essa overdose de folgueiros, essa overdose do alto popular, também criou uma coisa engraçadíssima,
que foi o Partido Comunista. O Partido Comunista, depois de 45, né, liberado e tal, foi uma febre nacional. Né? Todo mundo era Jaraque Ratinho, fazia shows aqui na Pajuçara, que eram comunistas, e só entravam com carteirinha do Partido Comunista. Era uma coisa formidável. Bom, nessa época, eu fiz um autodidata, eu fiz um autodidata, né, o Alto da Lapinha Mágica, e depois fiz o Alto da Perseguição e Morte do Mateu, em que o personagem popular, o herói de coisa, é do azul. Eu sou do encarnado, mas eu, em respeito ao meu herói, tinha que ser do azul. E o espetáculo foi levado ao Teatro Deodoro e tal. E quando eu estava saindo do teatro, eu vi que um amigo meu, com as bandeiras, um dos meus amigos mais queridos, que era comunista, tinha saído antes. E eu fiquei meio preocupado. Por que eu não agradei e tal? E aí outro amigo meu me contou que os comunistas achavam que eu tinha feito o azul, o popular, o bom, e o enganado era a desgraça, a perseguição. E eu contei isso para o Theo, que tinha estado no espetáculo também, na hora eu contei. E o Theo deu uma gargalhada. É por isso que o Partido Comunista jamais conseguiu dominar o bom parto, que era a Caixaneira. Por quê? Porque eles insistiam em condenar o azul e elevar o enganado. E o popular em Maceió é o azul, que é o CSA, né? Então, esses códigos todos que podiam ser resolvidos em função das pesquisas do Totel foram desprezados. Isso é uma coisa que mostra realmente, como diria o Gasparian, de que o Ledo Ivo é um exegeta perfeito, aquele mau humor do Gasparian, uma coisa completa isso. Os alagoanos, o Silvestre Pérez gostava de generalizar. Por exemplo, se um sujeito roubava, o alagoano é ladrão. Ou aquele Cláudio Rodrigues escreveu um livro chamado Ânfora do Tempo, que conta vários episódios. Um sujeito era vigarista, um alagoano era vigarista. O alagoano é vigarista. Mas aconteceu então um negócio, para acabar a história, do Dr. Theo. Um dia eu estava em Brasília, fui dirigir a sucursal da Veja em Brasília, e poucos dias eu estava lá, bem cedo, 8h30 da manhã, telefone do Dr. Theo de Maceió. E como lembra-se dele, era um assunto nervoso, né? Eu acho que ele esperou-se uma hora conveniente para ligar para mim, 8h30 da manhã. Eu fiz em nome de festa, né? Ia acabar de tomar café, celebrei, ouvi-lo e tal. E ele disse: eu quero um favor seu. Eu queria que você visse no Ministério, se você pudesse, no Ministério da Educação, a minha nomeação para reitor da universidade. Eu estou indicado e tal, mas está demorando, não tem explicações. Pois, por acaso, eu vou hoje entrevistar o ministro Java Passarinho. E vou perguntar para ele. Ele é muito simpático comigo. E amanhã fui. Quando acabou a entrevista, eu disse: ministro, eu queria perguntar ao senhor sobre a minha. Aí expliquei. O Dr. Theo na minha opinião, é o maior intelectual alagoano, é um dos antropólogos mais importantes do Brasil e tal. Não conheço, ouvi falar. Então, é o seguinte, ele foi indicado para reitor da universidade. Eu notei que o passarinho recuou um pouco, como se soubesse alguma coisa. Mas olha, eu não estou sabendo e tal. Eu vou procurar isso. Já chegou e tal. Ele me disse que chegou e tal. Então eu vou procurar e vou dizer alguma coisa. 2 dias depois me telefonou o secretário de imprensa dele, João Emílio Falcão, e me disse: Gutenberg, o ministro quer falar com você, mas não quer falar no telefone, quer pessoalmente aqui. Fui lá, o passarinho me recebeu, é uma pessoa encantadora, né? Aí disse: Luiz Gutenberg, eu precisava de uma coisa com 2 versões. Uma versão para você e outra versão do Tutel. Eu bem, aceito, não sabia o que quer dizer. Bom, a versão para o Dr. Theo é que o processo foi para o presidente da República escolher outro nome.
versão para ele. Agora, a versão para você é a seguinte: os alagoanos são os canalhas. Isso por quê? Porque a intriga contra o Dr. Theo foi feita em Maceió por pessoas, por alagoanos perversos, não é? E de forma tão violenta que é superior, porque o Ministério tinha uma divisão de segurança e informação, que era subordinada tecnicamente ao ministro, embora fosse o tentáculo do SNI. Mas, na divisão de segurança e informações, que o diretor ele nomeou, o passarinho tinha alguma ascendência, podia corrigir o negócio. Mas quando vinha o SNI, do general Fontoura, ele não podia fazer nada. Ele tinha, às vezes, que se empenhar, tinha que ser ele e o presidente contra o SNI. Ninguém ia ficar contra o SNI, que ninguém era maluco. Isso foi bem. O Dr. Theo não será reitor da Universidade de Alagoas, porque os alagoanos, gente de Alagoas, não só conspirou, mas conspirou no alto grau e com grande número de pessoas se comprometeram para impedir que ele fosse reitor da universidade. Bom, é o resto e a história do brasiliano, né? Quer dizer, na verdade, Dr. Theo representou um tipo de intelectual alagoano, um tipo de pesquisador alagoano, um tipo de inteligência alagoana e um tipo de vítima dos alagoanos. Pronto, que maravilha, rapaz. Eu nunca tinha ouvido isso assim, com essas letras, dito assim, tão de chofre, né? Essa coisa do Theo e essa coisa do Graciliano, essas vítimas, né, de alguma forma. Pronto, está aberto aqui, temos pouco tempo. Professor, nosso poeta vai ter que ir à academia, se eu não me engano, vai ter que tem outro compromisso daqui a para noite. Eu não posso sair daqui, sou escravo. Eu vou representá-lo. Eu vou representá-lo. Antônio Torres disse que vai representá-lo. Aonde vai a academia? É. Posse do Maciel, como é? Ah, tem a posse do Fernando Maciel. É amanhã. É o novo acadêmico. Você vai fazer? Mas eu É amanhã a posse. não votei nele e não vou porque eu não posso. Eu votei no povo. A posse é amanhã. A posse do Fernando Maciel é amanhã. A posse do Fernando Maciel é amanhã. Ele vai para o lançamento do livro. Nós temos É o lançamento do livro do Adriano Nunes, que o senhor. É isso. Bom, então temos algum tempo ainda aqui, então aproveitemos bem o tempo, bem precisamente, cirurgicamente, como diz a história. Né? Temos alguns 10, 15 minutos para conversar ainda. A professora Solange e o Olavo quer dar uma palavrinha aqui, como é outra parede, né? Aí vamos, depois a professora Solange vai falar ali, né? Boa tarde, obrigado Solange pelo tempo que eu sempre eu sei que a necessidade do doutor Emílio tem que sair, mas eu queria fazer aqui um agradecimento em nome da filha do doutor Theo Brandão, que é minha esposa. Ela hoje está na universidade, o doutor também está sendo homenageado, recebendo hoje uma comenda dos 60 anos da universidade, ele como diretor de centro, está sendo agraciado. Eu achei que ela deveria ir hoje à universidade, já que ela esteve ontem aqui, e eu viria aqui fazer essa justificativa da não presença dela. Agradecer ao senhor, Leandro, porque o ano passado, em novembro, nas minhas caminhadas pela obra da Jatiuca, quando o doutor Theo desfrutou durante muitos anos a beleza daquela praia, onde não havia barulho, e ele costumava me dizer que quando não atolava, isso aí era Tomás Espíndola, não era Fernando de Lima, era Tomás Espíndola, o casarão que o senhor falou, ia fazer essa correção. Não, primeiro foi eu.
Mas a doutor Manuel Brandão era da Tomás Espírito. 351. Tomás Espírito. Era uma continuação, né? Na realidade era uma continuação. Da Moreira e Silva, né, Não, Paralela da Moreira e Silva. exatamente. Depois da praça. Exatamente. Era 351. E eu realmente estou aqui. Não imaginei que os senhores não viram o período que eu vou atrasado ali no cais do portão do mundo, você foi que uma dos caminhões de açúcar e combustível. Aí está terrível. Por isso que eu me atrasei. Mas eu pedi ao Carleiro, se fosse possível, até uma gravação para que a Val e a Zaya também pudessem, agora no hotel, fui casado com o Val, pudesse avaliar quanto os senhores têm conhecimento da vida do Dr. Theo Brandão. Eu convivi com o Dr. Theo Brandão há cerca de 17 anos. No período que minha noiva, na época, era fazendo residência com os conservadores do Rio de Janeiro, mas religiosamente, todos os domingos eu passava, ficava, lógico, não tinha capacidade intelectual de estar discutindo com o Dr. Elvio Coutel, Dr. Theo, Carlos Mauriterra e tantas outras, o Isador Frigote, ficava a manhã todinha sobre a orientação dos quitutes de Dona Hélida, até uma hora da manhã com os seus juízes, que discutiam sobre os foguetes, e ele realmente foi uma pessoa, como o senhor falou, eu acho que ele foi o primeiro da família, inclusive, contestar. Ele ia para a feira do passarinho com o seu gravador, achava que aquilo era uma afronta da família. Então, ele realmente pesquisava. Eu tive a oportunidade de umas baianas lá de Japaratinga, quando eu trabalhei em Maragogi, em fazer umas gravações, ele me deu todo o formulário, como deveria fazer a pesquisa com aquelas senhoras, para que ele pudesse ter principalmente no seu grande laboratório, que era onde ele tinha uma máquina, aqui com 2 dedos, era elétrico, eu acho que o senhor tem toda a razão. No namoro dele com Dona Hélida, aos 11 anos, ele quebrou um tabu muito forte, a família, Vilela Brandão Vilela. Não queria que a riqueza da família fosse para pessoas outras. Ele foi o primeiro a quebrar esse tabu. E foi muito feliz com Dona Hélida. Teve filhos maravilhosos, Cláudia, a Cláudia, a Vera, a Cláudia, minha esposa. E uma observação que também me falava muito, ele teve para ser preso por Graciliano Ramos. Ele não foi preso, ele chegou um pouco atrasado depois que a polícia levou o Graciliano Ramos. Mas ele tinha também uma convivência muito forte com o Graciliano Ramos, que era apaixonado pela Déia, que era uma concunhada do Dr. Theo. Era prima da Dona Hélida. Graciliano, o Dr. Theo ficou doente, porque quando foi pedir as cartas de amor que o Graciliano Ramos tinha feito para ela, ela queimou tudo. Ela não quis casar com o Graciliano, da Déia. De forma que esse episódio que o senhor falou, da reitoria, eu não tinha conhecimento. Eu acho que a Valner também não tem conhecimento. Eu sabia que ele tinha um atrito com uma pessoa importante. Acho que eu acho até Val, inveja. Foi reitor, inclusive, da universidade. Não, o doutor Ivo não foi reitor. Ele tinha também, ele teve um atrito com desavença, depois também se contornou, se tornaram amigos, voltaram a falar, não tiveram grandes problemas. De forma que eu queria agradecer a todos os senhores por ter mantido viva a memória do Dr. Theo. Eu acho que as pessoas esquecem dos grandes nomes que esse Estado tão maravilhoso como é o Estado de Alagoas tem produzido. E às vezes cai no esquecimento. Então, um agradecimento especial ao senhor, porque eu sei que foi a educação do senhor, formado pelo meu
primo, irmão, Carlito, que é casado com uma prima minha, e me encontrou na praia e disse, olha, tem uma grande notícia, a Isabalda me pediu para que no próximo ano deve ter sido de janeiro. Ele, na realidade, ele exerceu primeiramente ao xadrez. Mas ele sofreu um acidente e ficou com limitações no braço. Por isso que ele passou. O Tom Bezerra. Não, Ah, dele. Pois é. Ele, quando ele faleceu, quando ele foi morar comigo, foram 11 anos comigo. E nas arrumações que a gente tinha feito no escritório dele, tinha muita correspondência da dona Ruth Cardoso. E era uma pessoa que eu não sabia, mas não tinha correspondência, não era por telefone, era mesmo. Né? Não sei se foi para o museu, se está no museu, porque nós vamos todo o acervo dele para o museu. A parte de discos que ele tinha uma coleção fantástica. Inicialmente eu pensei em fazer uma doação para a universidade, mas eu achei que não era ainda a pessoa ideal. E me veio na cabeça um radialista, e tinha um programa nacional que era Manhãs Brasileira, e sempre defendeu muito a música popular brasileira, né? O nome é Décio Lopes. E disse, Paulo, eu acho que a pessoa ideal é Décio Lopes. Tinha o primeiro disco de Nelson Gonçalves, aquele pesadão, né? Disco pesado, o Lacha mesmo, alguns discos danificados, mas eu enchi literalmente uma caminhonete e fui brevemente na casa do Décio Lopes. Disse, olha, Décio, eu não sei se vai fazer jus se eu estou fazendo a coisa correta. Ele disse, o que é? Só que eu estou dando uma série muito grande de discos. Tem 78 de rotação, tem dupla face, tem aquele menor. E eu achei que você era a pessoa que deveria receber isso. Tanto é que todas as manhãs ele sempre apresentava uma novidade de discos antigos, dizendo assim, um presente do Hotel do Show para mim. E os filhos ainda mantêm do Edésio esse acervo lá. De forma que eu queria agradecer, eu não vi a palestra do outro companheiro, mas eu saio daqui realmente orgulhoso em ter convivido com. Eu pediria ao Alfredo que fizesse o fechamento, ele tão bem estava com a meninada. Quanto isso? Estava ótimo. Fechado. Foi bom? Mas eu quero um menino e uma menina. Pode você médica e um menino aqui. Pode ser você. Rapidinho aqui. Bem rápido. Aqui. Outra menina, pode ser você. Vem pra cá. Você. Vem pra cá. Rapidinho. Gente, jeito pequenino. Olha, nós temos que aprender a agradecer também. Não é isso? Agradecer mamãe, agradecer papai. Não é isso que a gente tem que fazer? Mas hoje nós vamos prestar uma outra homenagem também, já não mais ao padre, mas a duas pessoas vivas. Uma que vocês vão ter contato muitos e muitos anos nesta cidade. Quem é o prefeito desta cidade? E quem é a futura vice-prefeita? Todos de pé para a gente aplaudir a professora Yolanda. Por gentileza, professora, aqui. Por favor. Professora, mãe. E será a vice-prefeita de vocês, pequenininhos. E vamos agora aplaudir também de pé a uma pessoa maravilhosa que tem feito um trabalho belíssimo e que dirige a escola de vocês. Sargento Roque, por favor, vem pra cá.
em nome dessas duas pessoas, dessa mulher e desse homem, da professora Yolanda e do sargento Roque, ela, por ser a mãe maravilhosa, a mulher extraordinária e agora vice-prefeita da cidade de vocês. E o sargento Roque, que além da profissão dele de militar, ele ainda cuida desta escolinha de vocês. E está fazendo isso muito bem, e a partir de hoje o respeito tem que ser dobrado para com ele, certo? Eu vou finalizar querendo saber o nome do padre. De Barros. Ele estava fazendo, se vida tivesse, quantos anos? 100 anos. E ele fundou o quê? E o SESMAC é uma escola superior de faculdade, né? Que vai fazer vocês um dia serem advogados, médicos, não é isso? Portanto, os aplausos, porque continua o show. Nós vamos descer, mas vamos continuar com Paulo Poeta. E vocês já viram muitas vezes na TV este adulto maravilhoso, o espírito menino, viu? Diz coisas lindas e maravilhosas. E o show continua. Muito obrigado! E vivam em paz! Alguém da organização ouvindo, por favor, o Carlito, ele é o mediador dessa intervenção, agora, da próxima intervenção. A próxima palestra, que é sobre a saga do Rio Prata. Então, só um minutinho para a gente rearrumar aqui. Pedimos o pessoal que chegou aí, que está atrás, chegue mais para cá, minha gente, aqui para frente. Então, olha, as outras crianças que ficaram aqui, e agora ficaram as crianças mais crescidinhas. Por favor, minha gente, por favor. Eu sei que ele é um gaúcho. Nós vamos estar conversando sobre conversa de gaúcho e como as línguas são diferentes, né? Como a gente vive num país grande, com vários dialetos, incrível que a gente se comunica, consegue se comunicar. Então eu estava fazendo eu vou até pedir licença para reportar isso de novo. Ele é lá do Rio Grande do Sul. E um amigo dele não, um conterrâneo dele, uma vez me ensinou o gauchês, esse modo de falar gaúcho, que eu tentei reproduzi-lo aqui e que vocês vão ver como parece outra língua. O cara fazia assim, dizendo um poema em gauchês que fazia: este tubiano distância é o diabo mais malévola que o diabo inventou pro peão. Só de Sancho, sardo, maleva, manoteador e bufão. Eu só me lembro dessa parte, mas não parece outra língua, eu não entendi nada. Agora, coronel, o que é que isso quer dizer? Vamos aqui a tradução. Precisa do microfone ou me entende? Não, é bom, né? É tobiano, ele falou, tobiano é um cavalo de pelagem branca e marrom. Ele não existia no Rio Grande até 2 séculos atrás. E quando acabou a Revolução de 42 de São Paulo, o líder revolucionário, que era Tobias de Aguiar, né? Ele fugiu para o Rio Grande montando um cavalo desse tipo. O nome era Tobias de Aguiar, os gaúchos passaram a chamar de tobiano, um cavalo tobiano. Ela é marrom e branco. Maleva e manotaço, isso evidentemente são palavras castelhanas, né? Não, que não, cara, que castelhano. Pronto, mas aí, para ver como é outra língua, aí aqui já no Nordeste a gente já diz assim: quem ganha salário mínimo nunca tem bucho quebrado, nunca morre pancinado e nem precisa da fecar. Não é outra língua. Tem que explicar aqui para o coronel o que a gente disse daqui a pouco. Bom, mas introduzindo, fazendo essa desanuviamento, passar aqui para o coronel para que a gente passe para o tempo. Obrigado. Bom dia para todos. Evidente, é um prazer a minha participação até aqui. Até eu acho que ficou melhor. Nós estamos aqui com um pouquinho mais reduzido, né? A gente pode ficar até mais à vontade, pode conversar com mais aproximação. O Carlito é meu colega da Escola Militar,
mais um colega, um irmão, amigo, irmão, e me perguntou, escuta, pode ir lá dar uma ideia de como é que é essa coisa do livro de escrever? Sim, pode. Eu fiz uma viagem ontem, Porto Alegre a Maceió, a distância é maior que de Lisboa a Moscou. Começa por aí. Então imagine de Lisboa a Moscou a quantidade de países, de fronteiras, de dialetos, de religiões, costumes, né, que se atravessam. Eu aqui saí ontem, às 4h30 da manhã, 6 horas dentro do avião, cheguei aqui. 2 da tarde estava aqui, ainda com uma parada em Brasília. Mas é a satisfação, né, de saber que eu saí de lá falando português e cheguei aqui falando português. A religião é a mesma, né? Os costumes são os mesmos. Isso é espantoso. Talvez não haja exemplo no mundo, né, dessa unidade nacional como existe no Brasil, e é mais ou menos esse motivo desse esqueminha, né, dessa conversa que nós vamos ter, que eu resumi aqui em 15 projeções. Não devo ser muito chato, desde que meia hora mais ou menos que acaba. Mas é bonito isso, é uma satisfação. Quem é que não fica emocionado ontem ouvindo o hino nacional tocado por saxofone, né? É o mesmo hino nacional aí, de 8 milhões de quilômetros quadrados. É difícil isso no mundo, podem ver, e é difícil. Então é outro país. O Brasil nós vamos ver, eu botei uma definição daqui a pouco, nós vamos ver, é uma nação constituída por diversas nações, não há como negar isso, né? Eu sigo conversando aqui, eu vejo, eu fiz a carreira militar no paralelo de Brasília para baixo. Eu não tive o prazer de nunca servir no Norte e no Nordeste. E a gente vê que há uma unidade espiritual. Agora, as nacionalidades são completamente diferentes, né? Nós, na Sul, estamos muito mais ligados, evidentemente, à cultura castelhana, espanhola, Uruguai, Argentina, Paraguai, é a nossa fronteira, é a nossa interação aqui. E isso vai explicar muita coisa. Vamos ver que já que isso aqui é um encontro de literato, de literatura, né? O indivíduo que escreve, ele nada mais faz do que retratar por palavras aquela vivência que ele está tendo, né? Claro que ele é um artista, né? O artista, ele vê coisas que nós não vemos, tanto na literatura, como na pintura, na escultura, na música, né? Por exemplo, aqui esse nosso encontro, se eu tivesse que fazer um relatório sobre ele, eu faria. Agora, um artista, um literato, ele ia escrever de uma maneira completamente diferente, o mesmo fato, né? De uma forma muito mais linda, muito mais interessante. Como é que esse cara conseguiu produzir isso, né? Que nós não podemos. Mas então há uma diferença, né? A ocupação desse território brasileiro, na sua fase heróica, na sua fase novelesca, vamos dizer assim, foi completamente diferente aqui no Nordeste e lá no Sul, mas absolutamente diferente. Não é que lá foi mais importante, não é assim, não. É que o inimigo é fácil. Aqui no Nordeste, claro, a luta do povo, isso foi contra baixo, grandeza, não foi praticamente uma conversa.